Boa noite, amados, a paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas para todos vocês. Sei que é um prazer nós estarmos aqui para mais uma aula, um período de aprendizado, e hoje nós estaremos estudando o resumo do livro do profeta Amós. Eu quero também dizer para você que toda terça-feira nós estamos agora com discipulado, tá? Estivemos semana passada, essa semana, terça-feira, e às 20 horas você pode acessar nosso canal e aprender juntos a palavra do Senhor, algo bem básico, às terça-feiras. Então, às quinta-feiras, nós daremos continuidade aqui, o resumo da Bíblia. Nós começamos lá em Gênesis e hoje chegamos no livro do profeta Amós. Vamos orar? Ao Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade, por estarmos vivos. Obrigado, Senhor. E a Tua palavra diz que tudo que tem fôlego louva o Senhor. Nós estamos aqui para louvar o Teu nome através do aprendizado. Nos ensina a Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Espírito Santo didático, vem sobre nós, trazer a revelação, o ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, depois da morte de Salomão, as 12 tribos foram divididas. 2 tribos ficaram no sul, Benjamim e Judá, as outras 10 tribos para o norte. As 2 com Roboão e essas 10 com Jeroboão. Jeroboão tinha uma palavra profética, uma palavra sobre a vida dele, através do profeta Aías, que ele seria realmente muito abençoado. Mas se ele continuasse, se ele levasse o povo a adorar o Senhor. Só que Jeroboão, quando chegou, estava no norte com as 10 tribos, o que ele fez? Ele ficou com medo do povo descer até Jerusalém e juntar ali, não voltar mais, ter dificuldade. Ele levantou 2 altares de adoração, mas não adoração ao nosso Deus, adoração a outros deuses. Quando nós deixamos o nosso Deus e passamos a adorar outros deuses, aí somos considerados adúlteros espirituais. Isso não agrada o coração de Deus e vem realmente a justiça. E Deus havia levantado outros profetas para profetizarem para o reino do norte, como Elias, Eliseu, mas o povo não parou. O povo estava realmente, cada vez mais, ele descambava para a ruína, através da adoração a outros deuses. Aí 200 anos depois do povo ter sido levado para o norte, Deus levanta Amós. Amós era boieiro, né? Ele cuidava de gados. Nós vamos ver mais à frente os textos. Então, 200 anos após as tribos ter sido separadas, Deus levanta o profeta Amós para profetizar, para tentar parar, tentar frear aquela nação. E essa profecia de Amós, ela foi proferida uns 30 anos antes da queda de Israel. Estou falando, não é Judá, Israel, o norte. Os 30 anos antes de Israel ser invadido, no caso, pela Síria, e ter sido espalhado, e Samaria, ou Samaria, não, que era ali a capital, que quando Israel ficou, Judá, Jerusalém, e o norte com Samaria. E a Síria entra e leva todo mundo, espalha o povo de Israel, e continua as 2 tribos de Judá, e o rei da Síria, ele conquista o norte, depois ele vem e conquista várias cidades ao redor de Judá e tenta levar também Judá, mas só que tem que o rei Ezequias ora ao Senhor, clama ao Senhor, e como o profeta Isaías vai lá e Deus usa o profeta Isaías poder falar para ele ficar tranquilo, que Deus não permitiria, não iria permitir que eles invadissem. Senaqueribe aí, que já era o rei da Síria, no caso, que havia invadido o norte, e também conseguisse invadir
Judá. E numa noite, 185 mil soldados assírios foram mortos. Brincar com Deus é muito perigoso. E qual é a época de Amós? Para melhor entendermos, amado, essa profecia de Amós, nesse resumo, eu dividi essa época de Amós em 3 partes para nós entendermos com muita clareza para quem Amós profetizou. Então, primeira parte, que eu dividi em 3, eu quero falar sobre a sociedade daquela época. Como era o contexto, a vida deles, a sociedade. A prosperidade estava presente naquela sociedade. Não foi uma época de escassez, não. Uma época de prosperidade. Mas também uma época de muita injustiça. Era uma época de muita prosperidade, porque era uma terra muito fértil, mas era uma época também de muita injustiça. Os ricos tinham casa de luxo. Vamos ver aqui no profeta Amós, capítulo 3, verso 15. Olha só. Deus falando através do profeta Amós: derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, casa de marfim, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Casa de marfim, casa de verão, casa de inverno, eram casas luxuosas, eles eram ricos. Os móveis, amada, as comidas eram sofisticadas. Quer ver? Vamos ver aqui que Amós fala para nós. Olha que nós vamos aprender. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. E Deus trouxe para nós essa revelação, mas no ensino da palavra. Então, os móveis deles, a comida da época, era tudo sofisticada. Amós capítulo 6, verso 4, diz assim: que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada. Amós capítulo 6, verso 4. Isso aqui era só para ricos. As mulheres esbanjavam roupas finíssimas, perfumes caríssimos, bolsas de fina confecção e muito dinheiro. Olha em Amós 4:1, você vai ver, 4:1, diz assim: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Vaca de Bazã, pode pesquisar aí no Google e você vai ver o que eu estou te falando. Isso aqui, vaca de Bazã, eram as mulheres da época, as mulheres que diziam para os seus senhores: tira deles mesmo, tira deles e traga para cá, para que comamos, para que bebamos. Essas mulheres, elas convenciam os seus senhores a oprimir essas mulheres, para oprimir os mais pobres. Faça isso. E você acha que isso estava agradando o coração de Deus? Não. Deus levanta o profeta Amós para poder falar para eles. Nessa época, o pobre estava sendo condenado, sabe como? Por causa de um par de sandálias, um par de sapatos, em algumas traduções, outro um par de sandálias. Olha aí Amós capítulo 2, verso 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, ou um par de sandálias. Irmão, é muita humilhação, tá bom? Suborno, imoralidade, injustiça, violência, são algumas marcas dessa sociedade no qual Amós profetizava. O segundo ponto, primeiro nós acabamos de falar sobre a sociedade da época. O segundo ponto eu quero dividir com você: a religião. Lembra que Jeroboão, ele levanta 2 altares, em Betel e Gigal.
ele levanta os 2 altares e adorar outros deuses. E agora olha só uma coisa. Em prática constante, o povo estava frequentando os cultos. Aquele povo estava, porque 200 anos de Jeroboão, o povo frequentava os cultos, como hoje frequentam. Mas olha o que Deus fala para eles. Olha aí Amós capítulo 5. Capítulo 5, verso 5. Mas não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Era onde eles cultuavam, iam lá prestar culto. Eles levavam os sacrifícios deles, levavam os dízimos. Olha aí Amós capítulo 4, verso 4. Vamos na Bíblia. 4, verso 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Amados, nós devemos levar o nosso dízimo para a casa do Senhor? Sem dúvida. Eu prego isso na minha igreja. Devemos mesmo sermos fiéis ao Senhor, mas não é o suficiente. Se nós fizermos isso, mas com nossos corações, sabe, não quebrantado, sabe, oprimindo o pobre, fazendo o que esse povo estava fazendo, como nós vimos na sociedade deles, não adianta. O culto tem que ser com o coração quebrantado. Olha só, eles faziam isso, Amós 4:4, os cânticos, eles eram entoados com muito entusiasmo. E hoje você também vê por aí cânticos assim com muito entusiasmo. Aí você olha e fala, não, amado, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não se iluda não, querido. O que Deus quer não é a aparência externa aí, aquele louvorzão. Claro, Deus quer um louvorzão, Deus quer o melhor. Mas lá dentro de nós tem que estar o quê? Com o coração contrito, quebrantado, reconhecendo quem é o Senhor. E eles faziam isso, eles cantavam um cântico com entusiasmo. Olha Amós 5, verso 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Nós estamos abafando, não está nada. Está vendo esse show por aí, show isso, show aquilo. As pessoas estão achando que Deus está na coisa. Deus não está, pastor? Pode estar, mas também há uma grande probabilidade de não estar. Se houver ali um show, um louvorzão, mas para o Senhor com o coração contrito, não para se aparecer, não sou eu o cara, aí sim, mas saiu disso. O homem entrou, tirou Deus, já era, Deus não recebe. Não. Aí eles pegavam lá, mas olha só, o entusiasmo, mas os atos eram exteriores, só os lábios e não o coração. A nossa adoração tem que ser uma adoração vinda lá do coração. Não pode ser só os lábios, boca para fora, irmãos. Não é só aqui, ó, coisa, você olha e fala, olha só, que coisa linda. Só de boca para fora, lá fora tem muito. Nós temos que ter cuidado, senão nós somos enganados. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 7 e 8, sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como está o seu coração? Está perto, está longe ou está perto de Deus?
Você tem louvado o Senhor só com os lábios ou também tem louvado o Senhor com o coração? Eu tenho louvado o Senhor só com os lábios ou tenho louvado o Senhor com o coração? Deus quer que o louvemos, mas de coração, amado, lá de dentro. Tudo estava sendo feito sem análise de consciência. Nenhuma contrição. Estou falando agora aqui com Amós. Ou arrependimento. Salmo 51, 17 diz assim, ó. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Salmos 51, 17. Diz assim a palavra do Senhor. 51, 17. Diz assim, ó. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ai, irmão, nossa adoração tem que ser assim, né? De boca para fora. Mas é muito bonito aí, lindo. Oh, que louvor. Olha, ele canta muito. Olha, ela canta muito. Olha, é uma bênção. Não é nada. Aí você vai lá para fora, para os cantores lá fora. Cantam muito. Você pega aí, ó. Vou falar o nome de cantor nenhum lá de fora, mas eles cantam muito, voz linda. Muitos sacrifícios. Muitos holocaustos. Mas nenhuma misericórdia. Nenhuma obediência. A oferta a Deus deve ser uma oferta também com comunhão com o próximo. E se você trouxer a oferta e lembrar que tem uma situação com o irmão, volte lá, conserte, depois venha trazer sua oferta. Inutilmente os homens procuravam agradar a Deus, com promessas, ofertas, sacrifício. Porém, tudo isso estava sendo rejeitado por Deus devido à falta de santidade do povo. Você quer ver? Amós 5, verso 21. Vamos na palavra, amado. Olha o que Deus falou. Aborreço, desprezo as vossas festas. As vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Olha, amado. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus falou para esse povo através do profeta Amós. E hoje podemos aplicar também dentro do contexto atual do mundo cristão evangélico. Puxa, estava uma bênção. E que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia a igreja está cheia, é uma bênção. É mesmo? Está mesmo? Está mesmo? Deus está se agradando? Olha o verso 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Eu não vou ouvir o louvor dessa igreja. Pode afastar. Quando foi que Amós profetizou? Na época no capítulo 1 de Amós, você vai ver quando que Amós profetizou. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa e que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Jeroboão aqui já não é mais o Jeroboão que levou o povo cativo, é Jeroboão 2. Já é outro Jeroboão, não é o que levou o povo na época de Salomão, que Salomão morreu. Não. Aí essa época que Amós profetizou foi realmente uma época de grande prosperidade, conquistas territoriais, havia dinheiro em abundância, os exércitos eram vitoriosos. Entretanto, a riqueza que entrava em Samaria não era igualmente distribuída entre o povo, permanecia nas mãos de príncipes negociantes e eles gastavam em prol da melhoria de seu padrão de vida. As práticas comerciais eram astuciosas e desonestas nessa época. Está no capítulo 6.
a partir do 1 até o 6. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e as quais vem a casa de Israel. Passai a Canéia, veio dali, vai falando. Verso 4, que dormis em cama de marfim, estendei sobre o vosso leito, comeis cordeiro. Ai de vocês, que são comerciantes desonestos. Deus estava realmente irado com aquele povo. Vai lá, Amós, prega para eles. Vou tentar freá-los. 30 anos, querido, antes da Síria entrar e levar tudo. E não ouviram Amós. E não deram ouvido a Elias. Não deram ouvido a Eliseu lá atrás. E não deram ouvido aqui a Amós. Amós era natural de uma cidadezinha de Tecoa, como nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, verso 1. Que aí ficava a uns 15 quilômetros de Jerusalém. E Amós trabalhava com animais. Você ouviu falar, Amós era da área rural, boiadeiro. A Bíblia diz que ele trabalhava com animais. E a palavra, pega a tua Bíblia aí, Amós 7, verso 14. Olha o que ele respondeu ao rei Amazias. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Então Amós era boeiro. Boeiro é guardador de gado. Guardador de gado. E também ele completava o sustento dele colhendo sicômoros, um tipo de figo. E aí ele falou, não era profeta, eu era boeiro. Aí falando para Amazias, porque Amazias estava expulsando ele lá do norte. Não, você vai embora. Eu não sou, se você for ler, vai lendo aqui o verso 15 do capítulo 7 de Amós. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Ele estava expulsando Amós de Israel. Olha o verso 12. O verso 12 do capítulo 7. Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente é profeta, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Não precisa falar, irmãos, preste atenção, Amós foi levantado por Deus para falar a verdade para os ricos. E Amós estava ali profetizando a verdade. O que o rei Amazias fez? Vai embora, foge para Judá, você é de lá, vai embora. Porque quando Deus levanta alguém para falar a verdade, ele sofre. Quando você fala, você prega aquilo que Deus mandou você pregar, você deixa de massagear o ego das pessoas, sabe? Você sofre as consequências. E Amós foi isso. Amazias falou, foge daqui. Pode fugir, verso 12 do capítulo 7. Pode ir embora. Você não vai profetizar aqui. Vai profetizar lá, rapaz. Amós não era de um berço de profeta. Como na época de Elias e Eliseu havia uma escola de profeta. Está lá em 2º livro de Reis 2, do 3 ao 18. Amós não era profeta profissional ou mercenário, como tantos outros eram pagos para profetizar, segundo os seus governantes. Levantava profeta para profetizar, mas pagos. Você tem que falar aquilo que eu quero. Irmão, quando você vai contra, sofre. Amós não era esse profissional pago para profetizar, não. É bom lembrar que Amós dialogava
duramente com o sacerdote Amazia, não é rei Amazia, o sacerdote Amazia, que estava mandando o profeta ir embora para Judá. Está no capítulo 12 e 13 de Amós 7. Resumindo, Amós simplesmente afirmava que tudo que estava dizendo e fazendo era por ordem específica do Senhor. Ele me tirou após o gado, capítulo 7, verso 15. O verbo tirou aqui transmite tanta ideia de força quanto de surpresa. Amós era um profeta autêntico. E a mensagem principal de Amós é a rejeição por parte do Senhor das práticas sociais e religiosas de Israel. Quando olhamos para o contexto de Amós, já percebemos isso. Agora precisamos conhecer que recados o Senhor tinha para o seu povo por intermédio do profeta. Porque certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está em Amós 3, verso 7. Observe que antes de cada profecia há a expressão por 3 transgressões e por 4. Amós 1, 3, verso 6, verso 9, verso 11, 13. Capítulo 2, verso 1, 4 e 6. Por que essa frase se repete? Depois você lê, eu vou mandar o PDF, você lê com calma aí, você vai ver. Eu vou ler só uns 2 versículos. Vou ler o capítulo 2, vou ler o verso 1, 4 e 6. 1, 4, 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até o reduzir a cal. Isso verso 1. Agora verso 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Verso 6 agora, do capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Lembra que nós vimos anteriormente? Deus está falando por 3 e por 4. Agora, por quê? Por que essa frase se repete? Quarta transgressão aqui é especificada por ser aquela que enche a medida, transborda. No caso de cada nação vizinha, a transgressão é algo, a transgressão é algum ato de crueldade desumana que ultrapassa todo o limite. No caso de Judá e Israel, povo de Deus, a transgressão é agravada pelo fato de terem recebido a revelação de Deus pela palavra e pelos atos redentores do Senhor. Querido, quem conhece a palavra tem uma responsabilidade maior. E eles conheciam a palavra. Os profetas profetizaram para eles. Elias, Eliseu, agora Amós e muitos outros profetas profetizaram para eles, mas eles não deram ouvido. Não, literalmente, querido, eles não deram ouvido. Durante sua história, literalmente, querido, a transgressão deles, ou que conhecia a palavra, é rebelião. A mesma palavra hebraica pesha foi traduzida por revolta. Querido, rebelião contra Deus é pecado de feitiçaria. E esse povo estava dentro desse contexto. E Amós foi levantado para profetizar, para dizer para eles que deveriam se arrepender rápido, não só ele, mas as nações vizinhas. Nós veremos na próxima aula um livro de Obadias,
que só tem 21 versículos. Uma página só. E vai nesse livro de Obadias, ele profetiza o castigo de Edom, que Amós também falou para eles. Amós, ele profetiza para as nações vizinhas de Israel e para os edonitas, para os amonitas, para os moabitas, que Deus traria juízo contra eles. E nós veremos na próxima aula, quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém? Então, esse resumo é algo bem assim, resumido mesmo, mas eu tenho certeza que nós aprendemos bastante. E você depois, com o PDF, vai ler com calma, leia os 9 capítulos de Amós com calma, agora entendendo para quem ele profetizou e qual época eles estavam, quem era o rei, a religião deles, o que eles professavam na época, Deus estava aceitando ou não o culto deles, Deus estava virando o rosto para o outro lado ou não. E isso tudo nós podemos aplicar aos nossos dias de hoje. Que Deus te abençoe, te dê aí uma noite da graça do Senhor. E eu quero mais uma vez te convidar. Terça-feira que vem nós estaremos na terceira aula do discipulado. Se você tiver o tempo, participe conosco. E na quinta-feira que vem nós vamos estudar esse livro com 21 versículos. Não tem capítulo, que é só um. Livro de Obadias. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você ainda não assistiu a aula que eu dei quinta-feira passada, no feriado, dia 7 de setembro, assista a aula, amado, para você ter uma sequência e entender até nós chegarmos no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Tenho certeza que dali para frente nós viraremos a página e entraremos no livro de Mateus, Marcos, Lucas, com a chegada do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de muita paz. Senhor, nos despede na tua graça, na tua paz. Nós te damos graça por esse tempo que passamos aqui, aprendendo a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Assim nós agradecemos a ti e te pedimos uma noite debaixo das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos com Deus. Está encerrado a nossa aula de hoje.